Bom dia meu povo. Hoje estamos com Hernando Cardoso, nosso convidado de hoje do Dia da Redação. Vamos conversar muito e mais um pouco sobre política, né, Hernando? Seja muito bem-vindo ao Dia da Redação. Obrigado, Dalvian, obrigado aí o pessoal da Record News, né, pela oportunidade de vir aqui falar um pouco dessa política, essa política inovadora que tanto o nosso Brasil necessita, né, de novos caminhos, de sangue novo e de pensamentos novos e com muita vontade de tentar contribuir com o que já tem e muita força para poder melhorar o que já tem aí como política implantada na nossa região do estado do Mato Grosso aqui. Hernando Cardoso, que é pré-candidato a deputado federal. Hernando, que é empresário agroindustrial da região do Araguaia. Correto, Hernando? Isso. Produtor rural, pecuarista, vive o agro, vive o dia a dia. Corre na nossa veia o agronegócio, né? A indústria do agronegócio, a indústria do boi, a indústria da soja, do milho, né? É isso que faz nós sermos o pulmão desse mundo aí moderno, que é o que nos faz alimentar todos esses irmãos e pessoas aí do mundo afora, que dependem desse Brasil, que sempre, quando você sai fora do Brasil, as pessoas perguntam como que está o agronegócio aqui no Brasil. Porque aqui se tornou o termômetro, né, do desenvolvimento aí fora, principalmente no tocante à alimentação. É o celeiro do mundo, né? O celeiro do mundo. O senhor que é um empresário desse ramo, o que fez o senhor pensar agora em entrar para a política, Hernando? Dalbian, eu sou do interior do Paraná e passei nas décadas de 80, 90, toda aquela dificuldade, até mesmo familiar, né, de estrutura mesmo, né, da minha mãe foi uma senhora que cortou cana, né, em usinas de açúcar e álcool lá no interior do Paraná. Meu pai, ele se aposentou dentro de um frigorífico de abate de boi, né, trabalhei nesse frigorífico junto com ele. E a gente passou por uma fase de necessidade muito grande. Isso, a minha cultura é da agricultura familiar. E essas andanças que tive de Paraná, São Paulo, Cuiabá, hoje estou lá no interior do Mato Grosso, em Porto Alegre do Norte, no Araguaia, famoso, a nova fronteira agrícola. E você chegar numa região daquela, como industrial, e de verificar que ainda encontramos com situações que há 50 anos atrás foram resolvidas aí fora. Então, de ver que eu estou numa região que é a nova fronteira agrícola, mas regiões que estão ainda por se desenvolver, né? De eu estar lá com a minha família, esposa, filhos, genros e nora, netos, né? De verificar que nós já passamos por essa situação e que tudo isso lá atrás foi resolvido. Então, eu como sou um empresário e que preciso ser um campeão de resolver problemas, então, a única forma, e não há uma forma diferente de ser, de alguns problemas que existem, depende de política. Então, eu decidi colocar meu nome à disposição, né, para ter esse tempo de eu colocar em prática essas ferramentas de gestões, de capacitação e de melhoria para resolver alguns problemas pontuais e que já se tornaram um câncer no Araguaia, que é essa infraestrutura, né? De você ver região que tem moradores ainda, várias cidades que ainda têm a privada de madeira. Vários moradores não têm água encanada na sua casa, não têm energia, não têm comunicação. Então, no século que nós estamos, não é concebível que um estado que é o mais rico do Brasil ainda tenha uma situação dessa. Então, gostaria de ter a oportunidade, né, de mostrar que eu sozinho não vou conseguir resolver. Mas o maior objetivo é que se as lideranças do Araguaia se unam, né, em prol e a benefício de tentar resolver essa situação. O pré-candidato, ou o candidato, ou o eleito lá na frente, é só o instrumento que vai fazer provocar o poder público para que essas coisas sejam resolvidas. Que essa pessoa
comece a ir na frente desses problemas. E o que a gente vê hoje na política é o inverso disso. Nós vemos em assembleias legislativas procissões e comitivas de prefeitos e vereadores batendo, às vezes até se humilhando em portas de deputados, pedindo recursos que por obrigação já tinha que estar sido resolvido. Então é colocar esse novo jeito de compromisso com a região onde você mora, compromisso com a região da onde você desenvolve uma atividade econômica, compromisso com a região onde você tem pessoas que trabalham com você e toda uma cadeia produtiva, uma cadeia de trabalhadores indiretos que depende daquela atividade. Então, isso é o meu maior compromisso, é de fechar essa cadeia produtiva. Como empresário industrial, que é esse problema que a gente tem de sermos muito bem desenvolvidos como atividade primária, que é o agronegócio, que é pujante, que é valente, que é o que mantém esse Brasil, o estado do Mato Grosso, pessoas que mantêm essa atividade com muita maestria e com toda a tecnologia que nós temos à disposição. E nós temos a atividade terciária, que é o comércio, que é o que é grande aqui no estado do Mato Grosso. Mas a atividade secundária que deveria fazer esse elo entre as duas partes, não é desenvolvida aqui no estado. A indústria do maquinário agrícola, a indústria automobilística, a indústria de manufatura, a indústria da tecnologia não está fazendo essa ligação. Nós estamos tendo um agronegócio que tem que, às vezes, para se manter, fazer a exportação, fazer a commodities. Isso não traz esse desenvolvimento de uma forma assim ideal, do jeito que vá contribuir com a indústria. Então esse produto sai fora e a cadeia produtiva se retroage dessa forma. A cadeia que é o comércio, que às vezes mantém o agronegócio funcionando, mas através de atravessar algumas necessidades, principalmente revendas, né? Mas nós aqui, pela capacidade que temos, deveríamos de ter a indústria do maquinário, deveríamos ter a indústria automobilística, fábrica de pneu, nós temos tudo aqui. É só ter o interesse de a indústria fazer parte. É somente a indústria que faz essa ligação, é somente a indústria que faz que o pequeno negócio venha fazer parte do desenvolvimento da região. Esse é o principal fator de que eu tenho falado dentro do Araguaia, que precisa de ter essa ligação. É isso que é o que me fez colocar à disposição e de demonstrar uma forma diferente, mas uma forma de gestão. De uma gestão participativa, colaborativa e principalmente de comprometimento. Como que está esse apoio desses políticos que estão na ativa perante o Araguaia? Falando Araguaia, simplesmente Araguaia, Aquela região, de modo geral. que eu sempre trato como o Vale das Oportunidades, né? Tem muita gente que fala um palavrão para o Araguaia, mas eu vou dizer assim, bem simples, o Araguaia precisa de deixar de ser amante. Todo mundo quer um pedaço do Araguaia. Amante é aquela que gosta do brinco, gosta do batom, gosta da bolsa, gosta da beleza, mas ninguém quer assumir. Ninguém quer um Araguaia para se chamar de seu. O que precisa é de o Araguaia tenha seus representantes. De que o Araguaia fala que tem um representante e que as pessoas falem que tem um Araguaia que eles mesmos possam cuidar. Não podemos abrir mão de tudo aquilo que vem de ajuda. Mas um estado, uma região tão grande como o Araguaia,
não pode viver de emenda. O Araguaia não pode ser uma região remendada. Ela tem que ser uma região com recursos, que faça aquilo realmente cumprir o seu papel de desenvolvimento dentro do Estado. Eu sempre pego como exemplo, às vezes quando a gente entra nesse assunto, a gente pega uma agirias, até um pouco de nervosismo, porque é inconcebível que nós tenhamos, dentro da BR-163, que liga, começando de Rondonópolis até Sinópolis, cidades tão bem desenvolvidas e organizadas, em todas as suas requisitos, que seja saúde, que seja segurança, que seja economia. E nós temos cidades dentro do Araguaia, como por exemplo Luciara, com 84 anos, como por exemplo Confresa, 36 anos. Você pega Lucas de Rio Verde, acho que tem 33 ou 34. Olha a diferença que tem entre os desenvolvimentos que tem. Então, o Araguaia não precisa ter uma pessoa que mande nela. O Araguaia não precisa ter uma pessoa que seja o poderoso da política. O Araguaia não precisa de uma pessoa que queira política para poder seguir uma carreira. O Araguaia precisa de lideranças que se unam em prol de um objetivo só: desenvolver o Araguaia e principalmente trazendo políticas para que pessoas saiam do assistencialismo, para que pessoas saiam daqueles assentamentos que não têm apoio e recurso nenhum para poder desenvolver uma atividade. Então precisa de nós nos unirmos e realmente buscar desenvolver aquela vocação que nós temos lá dentro, que é trazer riqueza aqui para esse Brasil nosso. E como que anda esse apoio à agricultura familiar aqui no nosso estado, Hernando? A agricultura familiar movimenta muito a economia nossa, né? E há muitos problemas. Esse apoio político são poucos assistidos, por assim dizer, né? Eu tive a oportunidade e a felicidade de poder andar os 32 municípios do Araguaia. E por essas andanças, eu me deparei com uma realidade triste, né? Feliz de ter a oportunidade de ir, mas triste de ver a realidade que existe. Porque a agricultura familiar, principalmente no Araguaia, pede socorro. Porque não tem apoio. Não tem esse apoio de inserir a pessoa no desenvolvimento econômico. Eu sempre falo em desenvolvimento econômico, porque tudo vai depender da indústria. Tudo vai depender quando nós realmente enxergarmos que está faltando atividade secundária, que é a indústria dentro do nosso estado. Eu vejo pessoas em assentamentos, né, que não têm a propriedade da terra. Né? De vez em quando, por algumas campanhas que seja de política, aparece aí essa entrega de títulos de propriedade de terra. Mas não é uma coisa que, esse mês vamos resolver o problema de tal assentamento, mês que vem de outro, de uma forma que não tenha mais ninguém necessitando de título de propriedade de terra. Então essas pessoas ela não têm esse apoio. Se ela quer desenvolver alguma atividade, ela não tem a terra dela para usar como garantia num banco. Ela não tem um CPF, às vezes, a maioria deles, em ordem perante as instituições financeiras. Principalmente nesses 2 anos que nós passamos de pandemia, que todo mundo parou e as contas não pararam, né? Isso que foi o pior que nós tivemos que passar. Os seus compromissos e os boletos não parou de chegar, o boleto não entrou em lockdown, né? E o CPF dessas pessoas ficaram com restrições. E ele também não consegue, perante uma instituição financeira, um avalista para poder levantar algum recurso para desenvolver uma atividade na sua propriedade. E eu tenho andado também na região, aí no Mato Grosso, falando sobre os desafios de se empreender no Mato Grosso, principalmente no Araguaia, que é onde não tem o recurso mesmo. E esse desafio é justamente esse.
É trazer o pequeno, reunir os pequenos produtores, é a união dos pequenos, com que vai fazer nós nos se tornarmos maior do que somos. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina desenvolveram do jeito que estão desenvolvidos. O gaúcho está aqui no Mato Grosso, o paranaense está aqui, o catarina está aqui, né? E eles têm essa experiência do cooperativismo, mas que começou com a união do pequeno, com a união do pequeno produtor, que é da agricultura familiar. E que precisa desse desenvolvimento. E é só a indústria que vai trazer isso. É a indústria que que fecha o ciclo econômico. É você passar, como eu sempre dizia, tem atividades que fecham esse ciclo econômico, principalmente num estado campeão de produtividade, que a sua tendência é a agricultura, é a pecuária. Então, nós precisamos de transformar o milho, o soja, que seja o sorgo, tudo que tem na agricultura, transformar em carne de boi, se transformar em carne de suíno, se transformar em carne de aves, a piscicultura, né? E só a agricultura familiar vai fazer isso, se desenvolver. Só ela que é a base de manter a indústria, a atividade primária e terciária funcionando, e o ligamento com a indústria. Então, fechar o ciclo econômico é o quê? É o milho sair de dentro da nossa região, vir por uma indústria que está dentro dessa região, essa indústria transforma esse produto, que seja soja, em farelo, que vá para dentro de uma fábrica de ração. Essa fábrica de ração pega esse farelo, transforma em ração, que vai para um aviário, que é o pessoal da agricultura familiar, que vai ter uma atividade, criar frango, criar peixe, criar porcos, entendeu? E eles ter uma renda com isso, mais uma indústria que venha dar esse apoio para essa agricultura familiar. De que forma? Dando um recurso para ele fazer. Ele se tornar parceiro da indústria. De que forma? A indústria forneceu o frango, ou o porco, ou o peixe, fornecer a ração para ele, forneceu o local, a granja, o aviário, para ele fazer isso. E que lá tenha um empresário, né, de coragem e de peito e de vontade, fazer um frigorífico para que receba esse frango, beneficie e mande para o comércio, que é a atividade terciária. Todas as pessoas dessa cadeia produtiva vão nesse comércio consumir esse frango. Nós conseguimos com isso fazer o fechamento do ciclo econômico. Se plantou ali mesmo ficou e se transformou num produto para consumo final. Você fazer o fechamento do ciclo, isso é o fechamento do ciclo produtivo. O ciclo econômico é que todas as pessoas vão lá consumir esse frango, comprar no próprio comércio. O ciclo financeiro, o comércio recebe o dinheiro de quem comprou o frango e esse dinheiro vem passando pela cadeia produtiva até chegar em quem plantou a soja, né? Essa economia horizontal a que eu me refiro e que sempre falo, são empresas que se instalam numa região, que ela cria a sua atividade, cria uma teia de negócios e de atividades que chegue nos pequenos produtores essa função de fazer parte dessa cadeia produtiva. Então, a agricultura familiar, hoje na nossa mesa, 70% do que nós consumimos é da agricultura familiar. Já que o senhor entrou nessa pauta da pandemia, o quanto que ela prejudicou essa agricultura familiar? Ela prejudicou quase que 100%, né? Porque a agricultura familiar hoje, ela tem muitos que participam da feira, né? Tem muitos que têm lá o seu peixe para vender, tem muitos que têm lá a verdura para vender, a fruta, né? O frango, e isso parou, né? É quase que uma atividade informal que eles têm, né? Que precisa de regulamentar isso também para eles terem esse apoio, porque se fosse uma questão regulamentada, aconteceria de ter um recurso do poder público de manter eles, igual tem o pescador, né? Então, esse lockdown, para nós
infelizmente, foi um divisor de águas para a gente ver o tanto que nós temos de pessoas interessadas e que desenvolvem uma atividade que está, ou informal ou formalmente, gerando riqueza, gerando renda, e que esse lockdown a gente viu. Quando parou tudo, o quanto que essas pessoas são importantes. E sabendo que elas são importantes, qual que é a nossa responsabilidade para dar apoio para essas pessoas. Porque você anda aí no Mato Grosso, em regiões que eu andei, que eu vi em loco, onde eu estava fazendo palestras, eu vi de lado de barracão fábrica de farinha, uma fecularia, nova e que nunca funcionou. Nunca funcionou, porque ninguém ensinou direito como que planta mandioca, ninguém mostrou o caminho, quem que é que compra a farinha. Então está lá parado, o dinheiro público foi lá, usaram o dinheiro público e o negócio não funcionou. A iniciativa privada, que é a indústria, né, que vem junto, somando junto com o poder público, para que coisas como essa não aconteçam. A iniciativa privada precisa de ter a indústria e precisa de ter quem consome isso. Então, ela vem investindo. E de certeza que um empresário, quando investe, não é um negócio que vai ficar jogado para os cantos e que não vai funcionar. Então, a pandemia foi um divisor de águas para a gente ver o quanto que sofremos e quanto que tem gente ainda que ainda precisa de apoio. Mas esse apoio é te dar uma atividade e que isso tenha continuidade. O que falta para chegar a essa industrialização do agro em Mato Grosso? Primeiro, é nós mapearmos o nosso estado do Mato Grosso com as suas tendências, com a sua vocação, em comitiva, né? As suas lideranças, o líder do comércio, o líder da indústria, o líder do agronegócio, o líder sindical, o líder religioso, a gente andar as entidades de classe, né, andar esse estado e conhecer o nosso estado. Para a gente fazer esse mapa e a gente sabermos vamos fazer para aquela região realmente o que ela precisa, né? A evolução industrial, ela chegou, nós estamos falando e nós estamos na 3.0, um exemplo, né? Na indústria 3.0. Que é a 3.0, que é justamente o desenvolvimento tecnológico, que ela está crescendo. Quanto mais se amplia a indústria, mais renda gera naquela região. A indústria, a cada R$1 aplicado, ela gera R$2,64. Quanto que todas as outras atividades é 1,24. Então a indústria é muito importante. Só que chegamos numa fase agora de desenvolvimento tecnológico da indústria e também o que precisa é de investimento em capacitação dessas pessoas. Mas isso já as faculdades, FMT, a gente sabe que já tem um grande trabalho, né? Mas precisamos nos antecipar, porque a indústria 4.0 está chegando aí. O empresário vai vir para cá trazer a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Já é aquela tecnologia de informação num nível muito mais avançado do que nós estamos agora. De ter um trator com GPS, de agricultura de precisão, né? A 4.0 é justamente isso. Vai chegar um ponto, apesar do nosso Mato Grosso, nós temos 10%, né, apesar de que tanto que falo do nosso Brasil, principalmente da nossa Amazônia, de que está sendo consumida aí, né, pelo fogo, ou pelo desmate, ou pelo garimpeiro, uma ignorância tão grande, uma falta de conhecimento, ou de interesse mesmo, que isso seja falado desse jeito, né? Mas nós temos 10% das nossas terras do Mato Grosso agricultáveis. 20% é pecuária, 10% é agricultura. O resto é preservação. Então nós temos um Araguaia que ainda tem 60% das áreas agricultáveis que ainda nem foi mexida. E somos a terceira região que mais produz alimento no estado do Mato Grosso.
Então essa indústria 4.0 vai chegar. E como que ela vai chegar lá no Araguaia? Como que ela vai chegar nas regiões meio desenvolvidas daqui para cima? Não tem como vir, o empresário não vem. Então precisa de correr com essa capacitação. Nós precisamos de ser aqueles gestores de antecipar soluções. Nós não, temos que ser proativos. O que está acontecendo é que nós ficamos apagando fogo. Né? Nós teríamos que ter, né, no mundo desenvolvido que estamos, que é desenvolver projetos de quando e planos, né, desenvolver equipes de combate de quando chegar uma pandemia, o que temos que fazer? Temos que antecipar isso. Aconteceu, pegou de surpresa? Não. Né? Porque tem a pandemia, teve a gripe H1N1 do frango, né, que eu passei por ela quando morei no Rio Grande do Sul, que ficamos em estádio de sítio lá, trancados, sem poder sair, porque estava morrendo gente. Então, os problemas têm que nos fazer pessoas competentes e capacitadas para poder chegar em outro. Então, a indústria trabalha desse jeito, de forma preditiva, preventiva e corretiva. Nós temos que sair da correção. E isso aqui no nosso Mato Grosso vai chegar a indústria 4.0 aqui que precisa, senão nós vamos virar só em armazém, né, de capacitar essas pessoas para chegar a essa indústria. E nós temos aí esse desenvolvimento tecnológico, de tecnologia que o ministro nosso aí, o nosso astronauta, né, que está trabalhando em cima disso, está trazendo tecnologia de fora. E é o que tem aí desenvolvido. E a pior coisa que tem, e às vezes que dá um tapa na nossa cara, de nós vemos países aí fora que não são regiões de desenvolvimento, como pegar Israel, né? Desenvolvimento agropecuário, ou de pecuária, ou de agricultura, que as maiores ferramentas e melhores ferramentas para a gente aplicar na tecnologia de precisão na agricultura nossa vem de lá. Então, nós não precisamos nos fadarmos de falar, somos os melhores no agronegócio. E vamos usar a tecnologia de fora. Né? Estamos trazendo essa tecnologia, então isso vai chegar à indústria 4.0. Nós não temos aqui a 1.0 ainda. Para essas indústrias chegarem no nosso estado, nós precisamos de profissionais qualificados. Precisamos de projetos governamentais para poder auxiliar essas pessoas a evoluírem, né? Novos IFs, de modo geral. O que o senhor acha que falta também para isso ocorrer? Eu tenho um projeto desenvolvido lá, pronto, de desenvolver a cadeia do frango no Araguaia, da avicultura. E no Araguaia, citando como exemplo, as pessoas que fazem engenharia de produção dentro do IFMT, especificamente em Confresa, fazem estágio em açougue. Não diminuindo a atividade do açougue, mas fazem estágio lá, limpando o açougue, cortando o bife, aprendendo a cortar carne. Mas se você vê a qualidade, a capacitação do corpo docente e do escopo dessa profissão e dessa formação de engenheiro de produção, aquilo exigiria mais da nossa região para poder estagiar essas pessoas. Né? Esse projeto de desenvolvimento da cadeia do frango foi um projeto que foi apresentado dentro da UFMT, que eu fui lá apresentar. A UFMT se colocou à disposição prontamente a fazer até mesmo um contrato de parceria para que todos esses alunos do curso de produção pudessem vir, através de estágio, desenvolver toda essa cadeia produtiva. Esse é o engenheiro de produção. Então, temos cidades aí no estado do Mato Grosso que o município tem o abatedouro de aves, ele tem o frigorífico, né?
esses exemplos dessas cidades, Sorriso, nós temos que pegar e disseminar isso aí para fora. Não? Então, essa capacitação, ela existe, só que hoje o engenheiro de produção trabalha numa indústria igual à minha, que é de processamento de soja. Né? Que às vezes esse farelo está indo, né, no meu caso, 70% vai para fora do estado. Porque não tem esse desenvolvimento dessa cadeia produtiva. A hora que fechar a cadeia produtiva dentro da nossa região do estado, essas pessoas vão ser melhores aproveitadas. Capacidade a gente tem, mas se não tiver a prática, capacitação nós temos, né? Qualidade dos cursos que nós temos aqui nas nossas universidades, nós temos. O que precisa é esse elo da indústria para poder realmente pegar esses mestres da produção e dar o que eles fazerem, né, para colocar aquilo em prática. Mas o agro depende muito ainda das rodovias. E essa estrutura das rodovias anda muito precária no nosso estado. Estão tentando privatizar, que privatiza e aí quem assume não cumpre os combinados. O que a gente precisa para realmente transformar as rodovias no que o Mato Grosso merece, o que o agro merece? É um assunto que ainda no estado do Mato Grosso não está, vamos dizer assim, bem claro na cabeça dos seus gestores, né, que isso é primordial. Nós temos uma classe aí, que é os nossos queridos caminhoneiros. Eu tenho aí frota também, tem transportadora, tem motorista. Então a gente sofre na pele mesmo e vê esses motoristas, principalmente o autônomo, né? Que carrega esse Brasil nas costas aí verdadeiramente. Mas muito sofrido, as costas tudo calejada, políticas de infraestrutura que nunca acontece. A política de infraestrutura tem que acontecer todos os dias, toda a semana, todo mês, todo ano. Ela não pode ser uma política de infraestrutura de 4 em 4 anos. Não há que se falar em desenvolvimento urbano sem primeiro começar também em conjunto um desenvolvimento de locomoção, de logística, de mobilidade, né? E nós olhamos aí a nossa malha asfáltica precária, falando já ali em algumas regiões do estado, colocar a ferrovia, né? Que é uma coisa que os povos de outros países desenvolveram e mostram para nós, é um espelho para nós ver que aquilo precisa ser desenvolvido. O Brasil vem de 20 anos, né? De uns 4 anos para cá, né, que vai fazer 4 anos agora, essa gestão do nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi muito feliz e que é o que precisava de fazer, pessoas competentes para poder assumir ministério. E esse ministro nosso, Tarcísio, foi o que ele fez, né? Realmente investir em tecnologia de mobilidade, realmente fazer aquilo que estava parado há muitos anos, terminar. Então nós pegamos aí 20 anos de sucateamento das nossas estradas, 20 anos de sucateamento da nossa estrutura de logística, e que, imagina você pegar 4 anos refazendo, você pegar 4 anos continuando, que pararam lá há muitos anos, para terminar agora, porque era importante fazer, e ainda desenvolver novos projetos, né? Se Deus quiser, e Ele quer, que vai ter mais 4 anos desse cara aí, desse, não vamos dizer o presidente, vamos dizer desse homem que realmente veio fazer o que realmente precisa. Apoio à nossa população. Liberdade para a nossa população. Nós,
como seres humanos brasileiros que estamos aqui passando essa fase da nossa vida, que um dia cada um tem seu tempo, né? Sabemos o que precisamos fazer. Só que teve líderes aí, né, na presidência que realmente não deu essa liberdade para a gente ser o que nós somos. Valentes, trabalhadores, competentes, um povo alegre, ordeiro. E o que a gente fez? Não estamos investindo em infraestrutura de logística. Agora está começando a se desenvolver isso. E o que se foi feito até agora, meus caros ouvintes, o que foi feito até agora foi fazer política em cima da logística nossa. Foi feito política em cima das nossas dificuldades. O que a gente não pode é usar as nossas dificuldades e de 4 em 4 anos fazer uma política em cima disso. O que precisa, nós temos a política a favor das dificuldades encontradas daquilo que nós, como população, apresentamos. Porque senão, nós vamos andar sempre na contramão. Nós não podemos ficar, a população, todo dia, todo mês, fazendo essa cobrança. Nós temos aí a tão famosa BR-158, que tantos governadores fizeram tanta política em cima daquelas BR. Teve um jargão, um slogan, que um candidato eleito diz que o progresso não se desenvolve no escuro e também não anda no buraco. Está lá até hoje, andando pelo buraco. Minha empresa, como empresário que sou, eu tenho um prejuízo ali de mais ou menos 3 milhões e meio, porque eu pago muito mais caro no meu produto, porque os caminhões têm que passar naquela estrada de chão, né? O frete se torna mais caro. Épocas de chuva que aquilo fica intrafegável, como eu mando produto para fora do estado, clientes meus cancelam o contrato porque eu não consigo levar o produto. Porque o caminhão não consegue sair da indústria para passar pela 158. Porque o caminhão não consegue chegar na indústria na época de chuva. Então, e quando ele cancela o contrato, ele compra de outro. Então, aquele ano você deixa de vender para aquela empresa. Então, o prejuízo é muito grande. Então, nós temos que ter consciência. Nós não podemos fazer política em cima das dificuldades. A política tem que ser a benefício. Se a 158 precisa de, ou outras rodovias do nosso estado, precisa de licença ambiental, precisa de planejamento, precisa de orçamento, é os nossos representantes federais e municipais que têm que fazer isso. Não é a população que tem que pagar por isso. E falo, você vai em Brasília, você vai na Assembleia Legislativa aqui no estado, são comitivas e comitivas de vereadores e de prefeitos justamente cobrando esse investimento em logística. Por quê? Se você precisa de um atendimento médico especializado, né? Eu mesmo passei por isso, foi um vídeo que nós fizemos, eu passando 10 horas da noite, numa época de chuva na BR-158, que foi agora em novembro do ano passado, uma ambulância parada, atolada, com uma pessoa infartada. Então, a AXE também não desenvolver rodovias simplesmente para ela passar por uma região. Porque se essa rodovia simplesmente passar, ainda vai continuar o que nós temos. Cidades sem asfalto, cidades sem água encanada em alguns lugares, cidades sem energia, cidades sem comunicação. Qual que é o benefício da rodovia? Só simplesmente para passarem por lá? Então, esse conjunto de não há que se falar em desenvolvimento urbano sem falar no desenvolvimento da mobilidade. E as nossas estradas hoje está sendo, às vezes, moeda de troca para políticos. E não pode ser assim. Não pode ser desse jeito, porque o nosso produto principal, que é do agronegócio, precisa de condições de estrada. O Araguaia e muitas regiões aqui do nosso Mato Grosso é bonito da porteira para dentro. Por quê?
O agricultor não mede esforço para investir e melhorar suas estradas dentro da sua fazenda. Não mede esforço para investir em tratores de alta tecnologia. Mas quando ele sai da sua fazenda, não tem ponte, não tem estrada, não tem para onde ele ir. Então, é cachorro correndo atrás do rabo. Investe dinheiro, mas não tem esse retorno. E fica a vida inteira tentando resolver. Fernando, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Diário da Redação. O senhor é sempre bem-vindo na casa. Eu que agradeço ao direto da redação, tomei aqui uma água geladinha, né? É água mesmo, entendeu? E vir aqui falar dessa maneira nova de encarar e ver a política. Nós somos seres humanos imbuídos de Espírito de Deus, mas temos a obrigação de pegar isso e fazer uma coisa melhor aqui nessa região que nós estamos. E é um dos propósitos meu como pré-candidato, é pôr essa energia de 35 anos trabalhando na indústria, pôr essa energia de gestão de pessoas, de gestão de negócio e fazer com que todos esses parceiros, toda essa cadeia e essa teia de pessoas venha participar dessa economia junto. Só dessa forma que nós vamos fazer um Mato Grosso melhor do que ele já é. Já é campeão, vamos ser o campeão melhor ainda. Muito obrigado. Perfeito, Fernando. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Convido a conhecer o nosso canal de streaming, que é o agroplus.tv, onde terá esse programa na íntegra. Até semana que vem.